Rádio Manaim. Realizando a obra do Senhor Jesus. Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h27, 6h27. Muito bom dia a você que acompanha a nossa programação desta quarta-feira. Estamos abrindo aqui oficialmente o nosso pós-madrugada. Já recebemos a nossa porção diária, o nosso maná diário, que é o culto de madrugada. E a você que continua conosco aqui, que bom que você continua conosco. Você que sintonizou agora a Rádio Manaim 100,3 FM, você que mora aí no Vale do Aço, zona da Mata Mineira, muito obrigado. Que bom que você está aqui conosco. A você também que acompanha por aplicativo de celular, pela Rede Mundial de Computadores, radiomanaim.com.br, pela TV Manaim e agora também pelo YouTube. Que bênção, que alegria saber que você está ouvindo, acompanhando, vendo aqui a nossa programação. Que Deus te abençoe, viu? Muito por falar nisso, você que está acompanhando pelo YouTube agora, você já deu o seu like, né? Aquela mãozinha, aquele joinha, já? Não? Então faça isso agora, por favor, dê o seu like, vai nos ajudar a impulsionar esse conteúdo para pessoas que ainda não conhecem a obra, não conhecem a revelação do Espírito Santo, não conhecem a Igreja Cristã Maranata, e que eles possam ter acesso também a esse conteúdo. Tudo isso quando você dá um joinha, que você impulsiona a nossa programação. E não deixe de mandar sua mensagem também ali, tá bom? O seu nome, a sua cidade. Eu tô aqui em Gereçati, aqui no Ceará, tô aqui em Jupim, em Pernambuco, eu tô aqui em Porto Alegre, no Rio, Macaé, enfim, não importa, para que você possa colocar o seu nome e a sua cidade ali onde você está, o seu estado, tá bom? E, claro, mandar a sua mensagem, que é muito importante para nós interagir com você. Queridos, deixa eu mandar um abraço aqui aos aniversariantes do dia, os diáconos Bilharte, Assis e Fernando Júnior, ambos ali da Igreja Cristã Maranata de Barcelona 4, na Serra. Quem manda um abraço aqui para os diáconos é o pastor Romário Souza, que está lá. Um grande abraço aí aos aniversariantes e, claro, ao meu querido pastor Romário Souza, que sempre está conosco aqui, nos ajudando e participando. Também quem está aniversariando é o meu querido irmão Amarildo Gomes e a irmã Aparecida, ambos da Igreja Cristã Maranata de Gereçati, em Maracanaú, no Ceará. Que maravilha! Deus abençoe vocês aí, tá bom, Amarildo? Tá bom, irmã Aparecida? Receba aqui o nosso abraço e o nosso carinho. E, queridos, eu peço aos irmãos se orando pela pequena Zara Heloise. É uma criança que nasceu e assim que nasceu, aliás, já continua internada no hospital lá na Inglaterra. É um problema de saúde e recebi um WhatsApp aqui agora do nosso irmão Anderson, ele que também está lá na Inglaterra. Ela neste momento está sendo transferida por helicóptero, veja bem a gravidade. Ela está sendo transferida neste momento no helicóptero, indo para um outro hospital onde ela vai ser melhor atendida. Ela, a Zara e a sua mãe, o nome dela, Nicole Dias, tá bom? Ela foi transferida por helicóptero por conta da longa viagem e a mãe da Zara tá pedindo aqui que os irmãos estejam orando, pois a transferência assim, tem que ser cuidadosa, né? Enfim, vamos orar pela irmãzinha, o nome dela é Zara, tá bom? Zara Heloise, irmã Zara. E pela mãe, Nicole, nesse momento. Imagine o coração dessa mãe, não é verdade? Vamos orar, tá bom, meus queridos? Orar pelos nossos irmãos. Deixa eu mandar os parabéns para a nossa irmã Jusilene. Os filhos dela estão mandando aqui um abraço. Só nome internacional, hein? Haidson, Howie, acho que é Sofia e o seu esposo Paulo. Esse tá padrão. Ele é um abraço aos irmãos, especialmente a irmã Jusilene, que está aniversariando hoje. Ela é da Igreja Cristã Maranata, no Cabo de Santo Agostinho. Isso, pronto. Um abraço, tá bom, minha irmã? Obrigado pelo carinho, que Deus abençoe. Felicidades, que você tenha um dia assim, na paz do Senhor Jesus. Pronto. Muito bem, são 6h31. Nós vamos abrindo aqui o nosso pós-madrugada. Vou pedir o nosso irmão Josias Nunes, o nosso 02, e coloque na tela pra gente, por favor, o texto dessa manhã, isso, obrigado, Josias. O texto trazido pelo pastor João Carlos Braga, Provérbios 21:26, que diz assim, eu vou ler aqui o que está na tela, minha Bíblia está diferente aqui, mas diferente no mesmo sentido. Diz assim:
todo dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. Esse o texto trazido aqui pelo pastor João Carlos Braga. O justo. Quem é o justo? O pastor falou, né? Jesus é o justo. E nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, pastor João, o justo não cessa de ser generoso há mais de 2000 anos. Aliás, em conversa com o senhor mesmo, em off, não sei se essa conversa teve, a gente conversa tanto, né? Não sei o tempo que foi, mas eu lembro que o senhor falou assim: Kleber, sempre foi graça. E é verdade, sempre foi a graça de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, a graça de Deus caiu sobre eles ali, né? Jacó, a graça de Deus. Abraão, a graça de Deus. Ló, a graça de Deus. Enfim, sempre foi a graça de Deus. Como hoje, que é o tempo da igreja, já estamos há 2000 anos, vamos colocar assim, que é o tempo da igreja nessa terra, sempre foi a graça de Deus, né? O Senhor Jesus deixou o esplendor de sua glória, né? Encarnou, se fez homem, sofreu, foi humilhado, padeceu, subiu a cruz do Calvário. Tudo isso, a graça de Deus, o favor imerecido. E o texto diz isso, né? Ele cobiça. Aliás, pastor João, no verso 25 diz assim: o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Agora, o Senhor não, ele não retém nada. Ele dá, ele abençoa. O Senhor não cansa de abençoar. Eu estava olhando aqui, a palavra justo quer dizer reto, aquele que tem conduta e caráter ilibada. Meu Deus, diante disso, só o Senhor Jesus, só Ele, o nosso, que nos justificou. Nós somos justificados, né? Pelo sangue do Cordeiro. Pastor João Carlos Braga. Pai do Senhor Kleber, eu vou até, já que você falou da graça, eu vou aperfeiçoar a sua primeira fala. Você começou assim, né? Jesus há 2000 anos está nos dando tudo que nós precisamos. Mas pela graça, na verdade, há 6.000 anos, desde o princípio. Você vê como é que Deus cria a raça humana, como é que Deus nos cria, nós, os homens. Ele dá tudo. O que o homem tinha que fazer no jardim? Dar nome para os animais. Sim. Cuidar ali do jardim, porque o jardim já tinha tudo para ele. Tudo que ele precisasse. Esse é o projeto que Deus tem para nós. O apóstolo Paulo pergunta assim: quem primeiro deu a ele para depois receber? Foi Deus quem nos deu tudo primeiro. Ele nos deu a vida primeiro, nos formou, nos deu alma vivente, nos deu o jardim, nos deu a sua presença. Ao homem que necessitava de uma ajudadora, deu a ele sua esposa. E assim foi. Quem é que deixa essas dádivas para trás? O próprio homem. O próprio homem. Quando nós nascemos, o desejo do Senhor é de nos dar tudo. Desde pequenos, você vê que Jesus, ele fala assim: das criancinhas é o reino dos céus. Quem é que deixa para trás as dádivas do Senhor? Somos nós mesmos. Mas apesar de nós deixarmos e nos tornarmos necessitados, a graça ali continua, né? O apóstolo Paulo, ele fala da graça de Deus desde a fundação do mundo, e a graça está intimamente ligada com a segunda pessoa da Trindade, que é o Senhor Jesus Cristo. É só você olhar para a bênção apostólica: a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. O amor de Deus é aquele que João cita, que Deus amou o mundo ao ponto de dar o seu Filho. A graça de Jesus é aquele desejo intrínseco dentro do Senhor Jesus Cristo de salvar o homem. Aonde ele estava vendo um necessitado, ele estava vendo uma pessoa que precisava dele. E eu lembro na oração em João 17, quando ele lembra de nós, quando nós nem existíamos. Ele fala, não fala só por esses, os discípulos que estavam ali, mas aqueles que hão de vir, de acreditar, de acreditar em mim pela tua palavra. Isso é a graça. A graça é um desejo intrínseco de Deus de salvar. Mesmo quando a pessoa está virada de costas para ele, blasfemando contra ele, ainda assim Deus tem o desejo de salvar aquela pessoa. Não salva a todos porque há o livre-arbítrio. Há pessoas que simplesmente não querem. Elas querem virar as costas para Deus e a liberdade que elas têm.
Mas mesmo assim, ainda há um desejo ardente do Senhor de salvar aquela pessoa. Por isso que nós falamos que o justo, ele dá e nada retém. Você já pensou se Jesus retivesse o seu projeto no meio do caminho? Você já pensou se lá no Getsêmani Jesus tivesse orado: Pai, passa de mim este cálice, e parado aí a oração? Se Jesus diz: Pai, eu sei que em tudo tu me ouves, o Pai teria levado novamente o Filho para a glória. Mas Jesus fala: mas seja feita a tua vontade e não a minha. Aí, mais uma vez, Jesus está mostrando a sua graça, dizendo assim: Pai, eu abro mão do meu desejo em prol do teu desejo de salvar a humanidade. E aí o Pai não muda o projeto e leva o seu Filho até a cruz do Calvário para que o sangue poderoso pudesse ser derramado para perdão dos nossos pecados. E aí, como você falou, nós nos tornamos justificados em Cristo Jesus. Ele é o justo. Ele é aquele que tem a conduta ilibada. Ele é o reto. E nós somos justificados. Nós somos transformados em justos. Nós somos aperfeiçoados para começar a ter uma conduta correta. Passamos a fazer parte da família do Senhor Jesus. Mas tudo isso porque ele deu tudo que ele tinha e nada reteve. E isso está fazendo lembrar aqui, quando o Senhor Deus, ele fala com Jacó ali. Ele fala: olha, Isaías 44, verso 5 diz assim: este é Jacó, a quem pus o sobrenome Israel. Eram as duas naturezas, já que não estou falando de natureza humana, eram as duas naturezas que agora estariam sob a vida de Jacó. Ou seja, Jacó e Yaakov, né? Vem da raiz Kov, que quer dizer torto. Em contrapartida, Israel, Isra, quer dizer aquele que é reto, aquele que é justo. Ou seja, as duas naturezas humanas. Agora Jacó, que era um homem que andava por caminhos tortuosos, né? Agora ele seria reto, porque ele foi justificado, né? Ali no Val de Jaboque, quando ele luta com o anjo. Cada um desses homens que vai tendo essa mudança de nome, Abraão passou por isso. Isso. Jacó passou por isso. Saulo passou por isso. Josué passou por isso. Isaac não passa por isso, porque quem deu o nome de Isaac foi Deus. Então Deus tinha falado que o nome dele seria Isaac. Mas os outros passam porque mostra o aperfeiçoamento de Deus na nossa vida, né? Jacó, a raiz do nome dele, ela tem duplo sentido, né? Por um lado, ela tem esse sentido de torto, de necessitado, de suplantador, e por outro lado, a palavra calcanhar. Isso. Né? Jacó quer dizer Akev, calcanhar, né? Então o nome dele, Yaakov, é como se fosse aquele que segura no calcanhar. Né? Que foi daí que veio o nome dele. Mas, né? tem uma pegadinha aí. Tem uma pegadinha de Esaú. Isso. Quando ele dá a lentilha. Mas a questão é o seguinte: então você vê que Jacó já nasce cobiçando. Aqui não fala assim, em todo dia avidamente cobiça. Jacó já nasce, ele cobiçava o quê? Uma coisa que ele não tinha, que era a primogenitura, que era a bênção de seu irmão. Ele nasce agarrado no calcanhar. Mas quando ele se torna Israel, quando Deus troca o nome de Israel, ele fala assim: porque lutaste com Deus e com os homens e vencesse. E aí você começa a ver um homem que é totalmente necessitado do Senhor. Ele tinha tudo na casa de seu pai. E ele fala isso. Ele já era o primogênito, porque ele já tinha recebido a bênção da primogenitura. E ele sai, como se diz no mundo, né? Com uma mão na frente e outra atrás. Mas em tudo Jacó, ele é abençoado pelo Senhor, porque em tudo ele dependia do Senhor. E tinha problema com o salário dele e com o sogro, ele coloca diante do Senhor a necessidade, Deus faz um milagre na vida dele. E tinha problema com o seu irmão, Deus vai lá e modifica o coração de seu irmão. E aí você começa a ver o que é um dependente do Senhor e o que é um que não depende. Enquanto Esaú diz: meu irmão, eu tenho muito, Jacó diz: meu irmão, eu tenho tudo. E aí vem aquele versículo, e aí você verá a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Isso, exatamente. Que é justamente você olha para a natureza de Esaú, profano, desejando as coisas do mundo. Pode até progredir? Pode. E com quem? Pode progredir. Só lembra com quem Esaú casou? Com uma das filhas? Não, agora eu não tô lembrado. Era uma pessoa que não era da família de Abraão. Isso. O irmão de Isaac era
Ismael. Ismael. Ele casou com uma das filhas de Ismael. Ah, é, com uma das ismaelitas. Isso. Olha onde ele estava se Então você vê que Esaú é assim, ele vai se afastando cada vez mais, né? Mas Jacó não, em tudo ele vai depender do Senhor, porque ele sabe que o Senhor é aquele que tudo dá e nada retém. Glória a Jesus. Pastor Ricardo Diniz, nosso valadarense ausente, né? Agora sempre tá com o pé lá em Valadares, né? Aliás, tá com o pé não só um pé não, tá com a filha em Valadares, né? Pastor Ricardo Diniz, seja bem-vindo. Pastor, Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16. Como eu poderia como é que eu poderia explicar isso para as pessoas que estão nos ouvindo? Que amor é esse? De tal maneira, que expressão é essa, pastor? A paz do Senhor Kleber, paz dos pastores aqui da bancada, você que nos ouve, nos acompanham pelo YouTube, você que está nos ouvindo neste momento. Esse versículo João 3,16, ele é muito interessante porque ele fala de várias dádivas ao seu limite máximo, né? Então Deus amou o mundo de tal maneira, isso não tem expressão maior, que deu, aquele que dá, ele não espera de troca, né? Porque ele deu ali de todo o seu coração, né? Então amou de tal maneira e deu seu filho unigênito, não tinha outro, ele deu de tudo que ele tinha o melhor, né? Para que você tivesse vida. E olha que maravilha, não, vida terrena não. Eterna. Vida eterna, isso é, a excelência da vida, né? Mas de tudo isso que Deus oferece em João 3,16, ele só pede uma coisa, que você creia. Entendeu? Olha que amor maravilhoso. Então, ele oferece de tudo, um amor que o homem não consegue, o homem na sua condição natural de obra criadora, ele não consegue compreender esse amor e poderia até dizer que é um desperdício o amor de Deus com pessoas que não mereciam. Mas aí entra no assunto que foi comentado aqui com o pastor João Carlos Braga, você estava falando da graça. E justamente entra a graça aí. Esse amor é da graça, é o amor imerecido, né? Então a graça é favor imerecido. Então este amor, e olha o fruto desse amor. Deus ama, né, o homem de tal maneira que dá o seu filho. O seu filho Jesus, quando chega à cruz, diante de todos os seus acusadores, diante dos malfeitores, diante daqueles que o açoitaram e tudo mais, ele fala assim: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é, não compreenderam ainda que eu sou teu filho e que eu vim para a salvação. E aí você vai ver um reflexo ainda em Estevão, quando ele fala bem assim, sendo apedrejado, ele fala assim: Senhor, não impute-lhes isso por pecado. Então, o amor de Deus, ele é transformador na vida do homem. Jacó, com toda a sua cobiça da questão da primogenitura, como foi citado aqui, mas chegou o momento do amor de Deus na vida dele, e aí você observa isso no Val de Jaboque, quando ele passa a família toda e ele fala: Senhor, eu não posso mais caminhar se tu não me abençoasse. Isso é, se eu não tiver o teu amor, a tua graça, se eu não tiver o teu poder, o teu perdão, eu não posso mais seguir. Eu não posso encontrar com o meu irmão nesta condição. E a gente vê a graça de Deus manifesta, agora eu tô falando de nós, do nosso caráter, quando nós temos exatamente isso, o amor, o perdão, a misericórdia. Por exemplo, por que eu tô falando isso? Porque Jacó, ele carregava agora essa marca, que é a marca ali o andar dele já não era mais o mesmo antes desse encontro ali no Val de Jaboque. Exatamente. E quando você vê as pegadas, né, passou alguém aqui que tem uma dependência no caminhar, exatamente, né? Então você vê ali toda a questão da bênção, né? É um sinal no caminhar do homem, mas também você tem a mudança de nome, né? Deus tem um nome para você na eternidade. Então Deus ele muda o destino do homem
ele muda a condição daquele que entrega a sua vida diante do Senhor. E só finalizando o raciocínio da cobiça, as pessoas cobiçam normalmente aquilo que não é dele. Ele cobiça aquilo que é do outro, né? Já o justo não. Ele trabalha, ele busca aquilo que ele pode alcançar, aquilo que ele tem direito. E então aí fazemos outra separação. Qual o direito que eu tenho à salvação como homem pecador? Nenhum. Mas quando eu olho por Jesus como Salvador, aí sim, eu tenho o sangue dele e eu tenho direito à salvação. Então, o pecado me tirou, mas o sangue de Jesus me resgatou para uma caminhada em santificação pelo Espírito Santo, para uma tão grande salvação. Então, nós não cobiçamos porque não é do outro, mas nós desejamos tão grande salvação. Amém. A letra que eu lembrei aqui, a lei mandava matar, mas Jesus dá a vida. Essa é a grande diferença. E já que você puxou esse tema aí, só para finalizar, para passar ali pro Luciano e Fernando estão querendo falar, entendeu? Quando você fala a letra mata, mas o Espírito vivifica, é interessante que os versos anteriores falam assim: visto que a lei estava enferma, então a lei fala justamente ali da lei. Todo preceito do salário do pecado é a morte. Mas você vê a graça, né? O amor de Deus. Mas o dom gratuito de Deus, sempre foi graça. A vida eterna, né? Então, é isso que o Senhor tem nos ensinado e nos tem feito caminhar nesse vivo, né? Nesse vivo caminho, novo vivo caminho para a eternidade. Para corroborar isso que nós estamos falando tanto, que sempre foi graça, a carta de Paulo a Timóteo diz assim, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Pronto. Então, resumiu tudo que nós estamos falando aqui, né? Inclusive, ele corroborando com quando o Senhor Jesus falou assim, olha, eu sou antes de Abraão, né? Eu sou antes, bem antes eu que fundei o mundo. E ele fala sobre isso em João 17:5, ele fala, quando ele está orando ao Pai, fala, Pai, torna a dar-me, ou seja, já teve, torna a dar-me novamente, né? A glória, o poder que eu tinha contigo. Antes da fundação do mundo. Exatamente. Meu Deus do céu, o que é isso? Pastor, agora finalmente chegou, pastor Fernando Almeida. Pastor, tem um hino, quando o pastor João sempre traz esse texto sobre graça, eu lembro desse louvor, eu até coloquei na tela aqui. Diz assim, graça, simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga. E Jesus Cristo pagou por mim. É assim, é simples assim. Graça, né? Sempre foi graça e continua sendo, pastor. Paz, Senhor. Pai do Senhor Kleber, pastores, irmãos, é verdade. O pastor João colocou a questão de que alguns rejeitam, né? Livre-arbítrio, né? Direito de escolha. É claro, ele quer outra coisa ok, mas Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, né, que o desejo do Senhor é que todos se salvem, que nenhum se perca, né? Então é o amor de Deus que Ricardo falou ali de João 3,16, né? E que Filipenses diz que excede, né? Excede todo entendimento, conhecimento, toda razão humana, não se explica, né? Esse amor. E a graça a gente começa a ver lá no Gênesis, né? 6.000 anos aí da existência do homem após a comunhão com Deus ser quebrada, né? Ali pela desobediência, né? Você vê a graça lá para vestir, né? Adão, você vê a graça em Noé, diz assim, Noé achou graça aos olhos de Deus, né? Então ele foi salvo pela graça, a família dele foi salvo pela graça, né? Isaac foi preservado pela graça. Sim.
né, um cordeiro que estava ali, que foi dado, que foi enviado, que foi, né, ele olhou atrás. A gente vê a graça de Deus até com Ismael. Quando Exatamente, a quando mãe a mãe foi levada para o deserto, exatamente. o Senhor vai lá e fala, não, peraí, calma, não é assim. Ela queria pôr fim a tudo Isso, ali, e Deus não deixou. A graça de Deus. Né? E aí Jesus, quando ele fala de Abraão, que os discípulos perguntam, você não tem nem 50 anos, né? E diz que conheceu nosso pai Abraão, né? Ele diz assim, Abraão exultou por ver o meu dia. Então ele desejou essa graça, que ele entendeu assim, se não for pela graça, meu filho vai morrer. Isso, lá, se não for um milagre, e a graça é um milagre, né? Se não for aqui um milagre, o meu filho vai morrer. Então ele exultou e Jesus disse assim, e ele viu e alegrou-se, né? Deixa eu só pegar esse gancho. Quando ele viu o carneiro, né? Você que tem em casa, o carneiro, quando ele viu ali no Monte Moriá, quando ele ia imolar o seu filho, né? Ouviu um brado, né? Não faça tal coisa. Ele olha para trás e ele vê um carneiro, né? Profeticamente apontar para Jesus. Por que o carneiro está atrás de Abraão? Porque ele é antes de Abraão. O Senhor Jesus é antes de Abraão. Antes que Abraão existisse, eu sou. Exatamente. Então, foi graça ali, Raabe, né? Meu Deus. A graça, né? O fio de escarlata na janela, a graça, mostrando ali, né? O sangue de Jesus, né? Que nos justifica, que nos salvar aquela família, que nos liberta, né? Da condenação. Jericó estava condenada. Isso, mas o sangue de Jesus ali, que profetizado pelo fio de escarlata, livrou a família de Raabe da condenação. Então, a graça é maravilhosa, né? E o justo, né? Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, né? Está escrito, né? Como está escrito, não há um justo, nem um justo sequer, né? Então, nós fomos justificados por aquele que é o justo. E só para encerrar aqui minha participação, a questão da cobiça, eu acho que foi em Éfeso que Paulo faz aquele discurso aos anciãos, e ele diz assim, a ninguém cobiceis, nem o ouro, nem a prata, nem os vestidos, e ele diz assim, lembrando das palavras de Jesus, que diz, melhor coisa é dar do que receber. Então, e Jesus deu, né? Ele deu tudo. Pastor João começou ali a descrever, né? A via dolorosa ali, a partir do Getsemane até a crucificação, né? Então ele foi se dando, né? Ele foi, né, entregando tudo aquilo que ele tinha, né? Eu lembrei do velo de lã lá de Gideão, né? Que foi espremido, né? Que foi, né? E ali encheu um cálice, né? É o cálice da salvação, né? É o cálice da salvação por ele ter sido, né? Ele foi dado. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, né? Então essa graça maravilhosa, né? Maravilhosa graça, maior que o meu pecado, diz o louvor, né? Que um dia nos foi dada, né? E a mulher samaritana, eu lembrei também quando o pastor João estava trazendo a mensagem, ela foi buscar água. Era a necessidade que ela entendia que ela tinha. Quando ela encontrou Jesus ali no poço, a Bíblia diz que ela deixou o cântaro. Então não era necessidade primordial dela, né? A nossa necessidade primordial é o Senhor Jesus, né? É o Senhor. Às vezes a gente acha que a gente precisa de tanta coisa, né? Mas o que a gente precisa mesmo é do Senhor Jesus. Corroborando com o que o senhor está falando, o Salmos 23, verso 1, diz assim no original, o Senhor é o meu pastor, Davi falou, e ele não me falta. O Senhor é que não falta. Porque ele tem tudo para nós, é tudo que precisamos. Não é? Pois não, pastor, você ia falar? Colocar? Não. Ele é tudo que nós precisamos. É ele que não falta, não é? Nada nos faltará. Porque ele estava falando exatamente da presença do pastor. Quando o pastor está presente, eu lembrei aqui
quando garoto, né? Eu morava no Rio de Janeiro, ali no condomínio fechado de Caxias. E aí uma vez eu me perdi do meu pai. Nós somos no Rio Centro, e eu me perdi do meu pai, olhando as vitrines, e meu pai foi caminhando, eu me perdi, fiquei para trás. E aquilo me trouxe um desespero, porque eu olhava carros, gente passando. Meu Deus, onde é que eu tô? Eu não sabia onde é que eu tava. Aí meu pai, ele retornou. E quando eu vi aquela figura retornando para me buscar, ufa! Sabe, é essa sensação também que hoje nós temos como servos de Deus, quando o Senhor Jesus, ele veio nos buscar. Ufa, glória a Deus por isso, porque há um juízo sobre essa terra, né? E o Senhor diz assim, olha, quem crê será batizado, será salvo. E quem não crê, já está condenado, né? Ainda bem que nós temos a graça do Senhor. Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem que estar nele. Isso. Tem que estar nele. E o que é o estar nele, pastor? O que é o estar em Jesus? É abrir a porta, né? É abrir a porta que ele está batendo, né? Todo dia ele está batendo. E se ele está batendo, ele está do lado de fora. Ele está do lado de fora, né? Ele está batendo porque ele quer entrar. Quando ele entra, ele transforma, ele alega o coração, ele supre as necessidades e ele nos dá o direito a essa vida eterna. Né? Bom, pegando esse gancho maravilhoso que o senhor deixou agora, Jesus, ele quando ele entra no coração, ele transforma, ele muda. Deixa eu chamar aqui o pastor Luciano Rangel e falar um pouco sobre um certo homem, que era, ele servia a Deus na tradição judaica. Ele aparece pouco na Bíblia. Ele aparece nos 4 evangelhos, mas de uma maneira assim, 2 frases, 2 versículos. Mas que o encontro com Jesus mudou a vida dele. Quando Jesus entra na vida dele, transforma de tal maneira, vou parafrasear aqui agora, ele de tal maneira que a vida, quando nasce a igreja primitiva, ali em Atos dos Apóstolos, né? Quando desce o Espírito Santo, a casa dele passa a ser uma casa de oração, onde os seus filhos e ele, esse homem, ele recebe ali Paulo, Timóteo, Silas, órfã, né? Órfã, e as pessoas se alimentam para fazer as viagens missionárias. Estou falando de Simão Cirineu. E Simão Cirineu, ele era um judeu convertido, morava ali naquela região onde hoje é a Líbia, fazia parte do reino de Sabá, da rainha de Sabá. E como a tradição judaica sempre falou, né? Um judeu, ele jamais poderia morrer sem antes ter pisado em Jerusalém para uma das 4 festas fixas, e uma dessas festas era a Páscoa. E naquele dia ele estava lá, na Páscoa, para comemorar a festa da Páscoa. Quando ele teve esse encontro com Jesus, quando a Bíblia diz que ele ia passando, indo em direção ao templo para sacrificar, e ele tem encontro, Jesus ali, ele cai com a cruz, ele cai ali, né? E aí ele é constrangido, porque era uma lei romana. Ele foi obrigado a ajudar ali, porque o judeu não ia ajudá-lo de maneira alguma. Aliás, eles crucificam. E outra coisa, eles tinham na mente dele que se ajudasse uma pessoa que tinha sido condenada e fosse crucificada, ela se tornaria impura. E era Páscoa. Então, o soldado romano, ele obriga, essa é a palavra, constrange, ali obriga Simão Cirineu, que estava passando ali, era da cidade de Cirinéia, na Líbia, e a carregar a cruz. E fez toda a diferença, porque aquele encontro com o Senhor, o olhar de Jesus, o olhar de graça e misericórdia, olha só, Jesus estava sendo crucificado. Anteriormente ele tinha sido açoitado, cuspiram nele, bateram, passou 24 horas na prisão, na casa de Caifás, numa prisão domiciliar. Não tinha se alimentado, estava fraco, humanamente fraco, suando sangue. E nessa situação toda, ele derrama a graça dele. Quando o Simão Cirineu vai ajudá-lo, aquele olhar, tem até um louvor que nós falamos, foi seu maravilhoso olhar que transformou meu ser, todo o meu viver. Mudou a vida de Simão Cirineu. Quando você vai ler a história de Flávio José, falei sobre Simão Cirineu, você vê que
Ele mudou. E em Atos dos Apóstolos, Romanos fala sobre ele. O filho dele, Rufo, a esposa. Agora Paulo fala assim, a mãe de Rufo, ou seja, a esposa de Simão Sirineu, minha mãe também, em Romanos fala isso. Porque agora ela passa a ser parte do corpo de Cristo, mudou completamente a vida daquele homem, a família daquele homem. Ou seja, quando Jesus ele entra no nosso coração, nós jamais seremos o mesmo, pastor. Luciano Rangel, amém. A graça que nos salvou. Paz, Senhor. Paz, Senhor Clébis, pastores aqui da bancada e todos os nossos queridos irmãos que nos acompanham aqui no pós-madrugada. É sempre uma alegria, né? Um prazer falar da graça. Essa graça que nos satisfaz em tudo, né? O texto fala do ganancioso que nunca... do cobiçoso, que é um ganancioso também, né? Que nunca está satisfeito, todo dia está procurando algo para lhe satisfazer, mas como foi falado aqui, e é sempre bom lembrarmos disso, né? Que a graça do Senhor nos satisfaz em tudo, né? Como a experiência deste homem, Simão Sirineu, né? Isso. Que transmitiu herança para o seu filho, né? Ele teve encontro com o Senhor. E agora, fazendo um contraponto com o Senhor, ele teve 2 filhos. Um era Rufo, outro Alexandre. Um serviu ao Senhor, que era Rufo. O outro, Alexandre da Toeira, fez muito mal, ele era Paulo. Ou seja, os 2 aprenderam a mesma coisa, viram o mesmo exemplo do pai, da mãe, mas escolheram cada um coisa diferente. O livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, exatamente. E a graça, a soberania de Deus, né? Na salvação não interfere no livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, cada um de nós temos recebido do Senhor, mas falando da graça do Senhor, né? Como é maravilhoso meditarmos nessa palavra e saber que em Jesus nós temos tudo, né? Ele repartiu tudo. E eu me lembrei de um texto da palavra que fala exatamente disso, né? Que todas as nossas necessidades são supridas por Deus em Cristo Jesus. Graças, né? a Deus. Porque a graça, como já foi bem falado aqui, ela está intimamente ligada à pessoa do Senhor Jesus, né? Essa graça maravilhosa que a cada dia tem nos sustentado na presença do Senhor, aquele que deixou o esplendor da sua glória, né? Então esse texto é maravilhoso, que fala ao mesmo tempo que fala do cobiçoso, fala do justo, que dá tudo, nada retém, e não deixa de ser um exemplo para nós, né? É um exemplo porque até o próprio Simão Sirineu, né? Ele experimentou um pouco que era carregar a cruz. Dentro daquilo que Jesus disse, né? E ele carregou primeiro porque foi constrangido, forçado. Exatamente. Segundo, porque sabia que a cruz não era para ele, não é? Exatamente. Dentro daquilo que Jesus até disse, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz dia após dia e siga-me. E ele sentiu um pouco o que seria o peso daquela amarga cruz que Jesus... 30 quilos só. Pois é. Então, assim... Só o travessão, 30 quilos. Então, o exemplo que o Senhor Jesus, de tudo que foi falado aqui, o exemplo para nós, né, numa lição prática, né? Como é bom a gente aprender a ser mais desprendidos das coisas desta vida, né? Porque o Senhor não quer que a gente abra mão de tudo que a gente tem também, não da família, não. Mas aquilo que Ele pede, a gente precisa abrir mão, sim, né? Precisamos renunciar o nosso, né? Eu, né? Renúncia, como o louvor que foi cantado, né? A natureza humana, né? É preciso ser renunciado, deixado os prazeres, as coisas desta vida, porque a graça do Senhor é melhor do que tudo isso, né? Então, esse texto fala exatamente disso, né? O justo dá e nada retém, né? E nós precisamos viver essa experiência. Eu lembrei também do jovem rico. Quando Jesus disse para o jovem rico, aquele homem que até tinha uma boa intenção, né? Veio elogiando Jesus, né? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, né? Não há ninguém bom senão o Pai, né? E Jesus deu uma palavra para ele que o entristeceu. Jesus diz: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Ele hoje como muitos, né, que são ricos, né, gananciosos, as pessoas estão cada dia mais egoístas, né, ao ponto de não abrir mão das coisas dessa vida, mesmo diante do convite da salvação, né? Rejeitam a salvação por causa das coisas dessa vida.
E Jesus estava provando o que estava no coração dele. Mas aquilo que Jesus disse foi a experiência dele mesmo, porque ele, como sendo o mais rico de todos, É verdade. ele veio e repartiu as riquezas da sua graça, da sua glória, Não né? reteve nada. É. E deu tudo para os pobres que somos nós, né? É verdade. Então isso é maravilhoso a gente meditar nisso. Glória a Deus. E louvado seja o nome do Senhor, porque nós precisamos viver essa experiência a cada dia, né? Amém. Pastor Fernando, Não, só um adendo. eu lembrei aqui de uma passagem do Evangelho que expressa muito bem a graça, né? Foi a mulher pega em adultério, né? Sim. Né? Só lembra o texto? Se não lembrar, eu vou procurar aqui. Procura aí. João 8. João. Uhum. Pois não, pode falar, pastor. Ou seja, João 8 o adultério era um pecado, né? É um pecado, João 8. né? Isso, João 8. E a lei condenava ao apedrejamento, né? Sim. E ali Jesus vem e dá aquela palavra mostrando que ninguém ali tinha, Estavam todos debaixo do apedrejamento. todos debaixo, ninguém ali tinha autoridade para apedrejá-lo. Deixa Foi eu isso só que ele ler quis mostrar. Na lei, onde diz que ambos tinham que morrer. Deuteronômio 22, diz assim: quando um homem for achado deitado com mulher casada, com marido, então ambos quer dizer os dois, ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Mas ali agora, no texto, não diz que o homem estava ali, não. Não estava ali, não. Mas ela estava debaixo de uma condenação. Exatamente. Ela estava debaixo de uma condenação, de um juízo, e os que estavam ali ao redor dela queriam executar aquele juízo. A primeira coisa que Jesus mostrou que ninguém ali tinha autoridade para executar aquele juízo na vida dela, porque todos eram pecadores. Exatamente. Todos eram pecadores, né? E aí a palavra diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça, e ali foi a expressão, né, dessa graça que superabundou ali na vida daquela mulher. Agora, Jesus deu um conselho para ela, né? Vai e não peques mais. Então, assim, ela foi justificada, vamos dizer ali, né? A condenação dela ali foi anulada por Jesus. Por isso que a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ali ela passou a andar com Jesus, né? A seguir Jesus. Perfeito. Então, assim, é uma expressão maravilhosa da graça de Deus para com o homem ali, que transforma por completo, né, a vida do homem. E mostrou a todos ali que ninguém tinha autoridade para executar aquele juízo, a não ser o Senhor Jesus. E ele não executou. Pelo contrário. Ele tinha a escolha, né? Ou executar a lei, ou exercer a graça. Ou exercer a graça, exatamente. Mas o interessante aí, que até assunto dá para discorrer bem sobre esse texto, mas o que me chama muita atenção nesse texto é porque aqueles homens levam ela para Jesus condenar. Ali ele é advogado. E Jesus, na verdade, vem para perdoar, né? É a educação que muitos têm nessa vida, dizendo assim que Deus é juízo, que Deus é mau, que Deus vai castigar. Não. Deus, ele é amor. Deus é para perdoar, ele tem a graça, ele quer abraçar o homem. Ele não tem acordo com o pecado, mas ele quer resgatar o pecador, né? E tanto que ele pergunta: aonde estão os teus acusadores? Isso é, ele não estava ali para condenar, ele estava ali para perdoar. E às vezes as pessoas, elas até se afastam da presença de Deus, deixam de ir na igreja por esse receio de condenação. Mas Deus não quer te condenar, Deus quer te salvar, Deus quer te libertar e quer perdoar. Pastor Ricardo, a gente conhece tanto João 3,16, né? O versículo seguinte diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Então o desejo do Senhor é esse, né? Agora o versículo 18, que é o seguinte, diz, aí define a nossa questão do nosso livre-arbítrio. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então é uma escolha. A graça está à nossa disposição. A salvação está à nossa disposição. Nós a aceitamos e nós vivemos por ela. Isso, e condenado aqui é ser julgado no caráter de punição. E o texto agora de João 8, pastor Fernando, eu acho que o versículo central aqui desse texto é no verso 6, quando diz assim: isso diziam eles tentando, né, quando eles levam a mulher até Jesus para que ele a condenasse, para que o tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, ele se inclinou para salvar aquela mulher. Ele se inclinou na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Ele se inclina nessa manhã para ouvir a oração que está sendo feita neste lugar. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que não retém nada. Ele tem perdão para você nessa manhã, né? Perdões, vamos falar assim. E abre um novo caminho, né? Vai e não peques mais. Coloque em ordem a sua casa, coloque em ordem a sua vida, coloque em ordem o seu coração. O senhor lembra que ele, quando Jesus falou assim, vai, não peques mais, e ele complementa, para que não aconteça algo pior para você. É verdade. Lembra? É verdade. E o pastor João quando o pastor estava falando aqui sobre não reter, Jesus ele não retém, ele distribui perdão, amor, graça, misericórdia. Eu lembrei aqui do Rio Jordão, não sei porquê. Só que já teve Israel também. O Rio Jordão nasce lá no Monte Hermon, lá em cima. Isso, né? Ele é fruto do derretimento das neves do Hermon. Ele percorre 200 quilômetros, mais ou menos. Por aí. Aí ele não retém a água. Aí a água vem. Aí passa em Israel. Ele nasce na Síria, lá em cima. Isso. E vem, não retém. Aí passa no Rio Jordão, não é isso? Passa na Galileia, passa do lado de Samaria. Isso, vai embora. Vai passando lá. Mas quando ele é retido, o que acontece? Lá embaixo. Lá embaixo. No Mar Morto. Quando você retém, isso, morre. E o Senhor não retém. Não retém conhecimento, não retém revelações, não é? Por isso que, aquilo que ele... Pedro e João falou isso, né? O que eu tenho, né? Eu não tenho nada, mas tudo o que eu tenho, tenho, ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer. Exato. Né? Por isso não vos chamamos de servo, mas de amigos. Por isso que nós também não podemos reter o conhecimento. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Isso mesmo. Nós estamos aqui compartilhando com os irmãos as revelações do Senhor, porque o Senhor é Ele que nos dá, Ele que é a nossa fonte inesgotável, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele fala assim, que Jesus esvaziou-se a si mesmo. Muito bom, é isso mesmo. Tudo que ele tinha de riqueza, de glória, de graça, de poder, o seu espírito, a sua mente, o seu pai, a sua herança, ele esvaziou-se a si mesmo. O Rei da Glória se torna uma criança de 3 quilos, 450 gramas, nasce numa manjedoura com um pai carpinteiro, uma mãe camponesa, dentro de um estábulo, fez tudo isso porque ele nada reteve. Jesus não tinha nada. Se você olhar, a casa dele vivia com as portas abertas, não tinha nem condição de chegar aos parentes dele, porque ninguém era retido de entrar na casa do Senhor, ele estava sempre à disposição. As vestes dele eram tocadas por centenas, talvez milhares de pessoas e eram curadas. E a Bíblia diz, todos aqui nele chegava, curava todos. Curava a todos, né? O jumentinho que ele usou não era dele. É verdade. Era emprestado. Onde aconteceu a ceia? Onde aconteceu a ceia era um local emprestado. A casa, as vestes dele eram dadas. A cruz não era pelas mulheres. A cruz emprestar. Alguém tem uma cruz para me emprestar? A sepultura não era dele. A sepultura, gente, alguém tem uma sepultura para me emprestar? Eu vou usar só 3 dias e eu devolvo vazia. Tudo ele deixou para nós, né? Ele não tinha nada, ele se esvaziou-se a si mesmo para que nós pudéssemos ser enriquecidos no Senhor. Nada retém, né? Aí o provérbio. Lembrei da mulher samaritana, da mulher com fluxo de sangue, com hemorragia, né? Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Né? Poder, né? Meus queridos, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, vou colocar um louvor aqui, e à volta a gente retorna finalizando o pós-madrugada de hoje. Envie sua mensagem. Contato @radiomanaim.com.br.
bem, meus irmãos? Estamos de volta pela Rádio Manaim, são 7h28. Nós vamos colocando um ponto final no nosso pós-madrugada de hoje, agradecendo imensamente a sua participação, as suas mensagens, as suas orações. Deixa eu me despedir aqui dos pastores. Pastor João Carlos Braga hoje, substituindo o pastor Paulo Costa, que está meio dodói, está febril, né? Com a garganta um pouco ruim. Então, fico em casa para cuidar da saúde. E o pastor João aqui nos dando aqui a alegria de estar conosco. Pastor, obrigado. A paz, Senhor. Kleber, é um prazer estar aqui com vocês. Mais uma manhã, começando o dia, trabalhando para o Senhor. Mandar um abraço para todos os irmãos lá da Igreja da Glória 2. Mandar um abraço para minha tia que está ouvindo lá no Rio de Janeiro, a Rádio Manaim. Acho que foi a primeira vez que ela ouviu hoje. Que bênção. Qual é o nome dela? É Dulce. Irmã Dulce. Isso. Deus abençoe, senhora. Tá lá, obrigado. mandar um abraço para ele, mandar um abraço para minha filha, meu genro, e para o Bernardo. E vamos continuar orando pelo Bernardo. Acabando seu tratamento lá no Rio de Janeiro. E lembrando que hoje tem culto ao meio-dia lá na Igreja da Glória 2. E aqui na Rádio Manaim também. Amém. Obrigado, pastor João. Amém. Pastor Ricardo Diniz também. Obrigado, pastor, ter vindo aqui nessa manhã, estado conosco. A paz do Senhor, sempre uma alegria, né? Estarmos aqui de manhã, não só com os pastores, companheiros aqui, você, Kleber, os nossos irmãos e ouvintes que têm interagido conosco, né? E não podemos esquecer até no início eu falei do culto ao meio-dia em relação aos colegas de trabalho, mas também hoje à noite o culto das senhoras, né? A bênção que é a responsabilidade das irmãs, que o Senhor possa em muito estar abençoando a noite, lembrando que é um culto para a igreja, mas tem uma característica dirigido pelas irmãs, pelas servas do Senhor que tanto oram por essa obra, pela salvação de muito e por muitas famílias. Fica aí o nosso abraço às igrejas da região de Terra Vermelha, os irmãos que nos ouvem e principalmente uma bênção para aqueles que estão vindo aí para o Seminário Unidos em Família, né? É verdade. O Senhor possa estar dando livramento na estrada e o Senhor possa estar abençoando já os voluntários que já no começo da semana começam a se movimentar para preparar o Manaim para esse evento tão especial. Sexta-feira começa. Exatamente. A paz do Senhor a todos. Amém. Pastor Fernando Almeida. Pastor, e a Vete Savaotti Meló Corrareste. Que bom tê-lo nessa manhã conosco aqui. Aprendemos muito hoje, né? Oh, meu Deus. Aprendemos muito hoje. Ele está entre nós. Glória a Jesus. Não, eu tô falando Do Espírito de Deus. Santo, do Espírito de Deus. Glória a Estou falando Jesus. com relação ao pastor João, não. Que é uma alegria tê-lo conosco aqui. Do Espírito de Deus. Sempre bom. E um abraço aí a todos os irmãos que participam conosco. Um abraço especial ali para os irmãos de Gaivotas, Amém. né? Gaivotas 1, né? 2. E lembrando que sempre foi graça e sempre será pela Aleluia. graça. Graças a Glória Deus. a Jesus. Por causa dela que nós estamos aqui. Verdade. Um dia o Senhor nos alcançou, né? Nós Graças achamos a Deus. graça aos olhos dele, ele teve misericórdia de nós, não merecíamos. Não é mérito, não é por mérito. Mas ele teve misericórdia, nos achou e estamos aqui Glória a Jesus. para a honra e glória do nome dele. Amém, querido. Pastor Fernando Almeida. Pastor Luciano Rangel também conosco aqui nessa manhã. Obrigado, pastor. Tá aqui. Leve o nosso abraço aos irmãos de Jaribiri 3, que é um Amém. bairro aqui de Vila Velha. Amém. Uma alegria poder estar aqui, né? Sempre aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, né? E a palavra final que nós damos para os irmãos é: sejamos gratos, né? Uhum. Por essa graça que nós temos tudo em Jesus, né? E louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa abençoar o dia dos irmãos. Um abraço ali para os irmãos da Igreja Livre 3. E Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém, Amém. querido. Deixa eu mandar um abraço aqui antes. Eu pedi o pastor Fernando Almeida para orar. Mandar um abraço aqui para os irmãos e amigos que estão conectados nessa manhã lá em São Mateus, lá no bairro Morada do Ribeirão. Nosso amigo, irmão Diácono Veilson está lá acompanhando a gente lá. Um abraço a todos vocês, um grande abraço e obrigado pelo carinho de vocês. Pastor Fernando, por favor, após a vinheta, vamos estar orando. Lembrando aos irmãos que daqui a pouquinho, às 8 horas, nós temos o quadro Chamados para Servir. Você que está ouvindo a Rádio Manaim, daqui a pouquinho, os nossos entrevistados já chegaram, estão aguardando ali na recepção.
e nós estaremos, eu juntamente com o pastor João Carlos Braga, estaremos conversando com esses irmãos. Eles estarão contando um pouco da vida deles, a experiência de vida nesses anos servindo ao Senhor, nos chamados para servir. Vamos orar? É momento de oração. Momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos pelo sangue de Jesus e apresentamos diante Amém, do Senhor. Senhor a vida do teu povo, Senhor. Alguns passando por momentos Tem difíceis, misericórdia. de prova, enfermidades, desemprego, Senhor, batalhas, às vezes na família, Senhor, mas que a mão do Senhor esteja estendida para operar o milagre, para abrir a porta, Senhor, para enviar o socorro, o recurso, e que seja um dia de vitória para a tua igreja, Senhor. Oramos pela vida do Bernardo, Senhor, Meu Deus. abençoa o teu filhinho. Amém, Senhor. Oramos pela vida da Zara também, Deus, ali, abençoa, Senhor. Senhor. Põe as tuas mãos, opera o milagre Aleluia. ali, Senhor, Opera, Pai. e que tudo seja para a honra, Aleluia, glória Senhor. e louvor do teu nome. Abençoa a tua igreja, dá-nos um dia de vitória Amém. na tua presença, de experiências com o Senhor. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.